O Pedro pode ser vendido por preço de banana. É isso mesmo que o Mauro César acabou de falar aqui, beleza? Então eu vou mostrar para vocês o Mauro César falando que teve conversa com pessoas importantes, dizendo que se pudesse o Pedro já era vendido e a preço de banana. Bora lá ver o que ele falou e confere aqui comigo, beleza? Mas antes já se inscreve no canal, já deixa seu like para estar ajudando o processo do canal, beleza? Agora vamos lá. Vamos ver o que o Mauro César falou aqui na íntegra. Eu conversei com a fonte do Flamengo e perguntei sobre um outro jogador. O Flamengo está tentando contratar um cara chamado Okafor, um atacante do Milan. Isso. Aí a fonte falou, não, ele pediu muito dinheiro, não vai ter acordo, o cara quer ganhar um valor, um salário que não dá. Ok. Dias depois eu voltei no WhatsApp, e aí, alguma novidade sobre esse jogador que viria, o atacante? Aí ele coloca o nome do Pedro na pauta. Tá lá, os prints estão lá. Publico aqui no meu blog no UOL, e não coloquei inclusive o valor, porque eu... Sério, eu falei isso na ocasião. Falei, pô, será que é isso mesmo? 15 milhões de euros? Vai dizer que foi erro de digitação. Eu vou checar. Ele foi atrás, checar e não negou que eram 15 milhões, que venderia. É muito pouco, tá? 15 milhões é muito pouco. Por esse dependência dessa pessoa. A pessoa é importante. Cara, é o Flamengo falando, desculpa. É o Flamengo falando. É o Flamengo falando, né? Sim. E aí, isso é muito importante, porque é o início da queixa do Pedro. Aí, olha só a situação. É um bastidor que eu estou contando no meu blog. O torcedor lê. Se o cara quiser ler e não acreditar, quiser gostar de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Muda Sem Cabeça, é problema dele, né? Se ele confia na credibilidade do veículo e do jornalista, ele acredita. É assim que funciona. É um bastidor. Não é nenhuma notícia, é um bastidor. Olha, tem gente importante aqui que venderia o Pedro, pô. 15 milhões, não falei o valor até. Ia voltar no dia seguinte quando confirmasse. Mas aí... não negou e tal, beleza, seguiu. Eu estava no aeroporto de uma cidade para outra, durante a viagem lá do Mundial, quando surge a nota. Eu estava perto de embarcar já, ia entrar no avião daqui a pouco. Procurei a comunicação do clube e falei, vem cá, vocês vão retificar essa nota. Eu não quero que apague, quero que retifique essa nota. E deixe claro na nota que o diálogo existiu e que, pelo que eu estou vendo, a posição do clube acima desse estágio com o qual eu conversei, que é alto, né? É não vender hipótese a algum jogador. Ou seja, é uma posição de uma pessoa que o clube não encampa. Certo. Como não encampou a compra do Michael Johnson. Perfeito. Correto? Perfeito. Dias depois. Perfeito. Passou um tempo e o Flamengo, aí podemos dizer, claro que chegou no presidente, né? Resolveu manter a nota. Eu falei, ó, já estou com os prints aqui, vou publicar. De mentiroso eu não vou passar, meu camarada. Não vão me chamar de mentiroso. Que isso? Que história é essa? Vocês sabem que tem a conversa. A pessoa sabe que conversou. E não pediu off. Pedir off para quem não sabe, ó. Estou falando para você, você não pode citar o meu nome. Ou então, eu vou te passar um ponto de vista meu, mas entre nós, você não pode publicar. Você concorda? Concordo. Então tudo bem, você trabalha com aquela informação, mas não pode publicar, porque você assumiu o compromisso de não publicação. Não houve nada disso. Simplesmente falou. Sem eu perguntar do Pedro, nem perguntei do Pedro. Simplesmente falou. Interessante isso. Por que falou? Não sei. Aí ele que poderia dizer. Se foi de propósito, se foi estratégico ou se foi só um erro, uma precipitação. Né? Porque você está conversando com um jornalista, você está dando uma entrevista. Você não está num confessionário. Né? Nós não somos padres. Você não está num confessionário. Então o Flamengo, acima dessa... teve possibilidade de não tocar mais lenha nessa fogueira. Deixa quieto. Não emite nota. Deixa para lá. Quem quiser acreditar no jornalista, no veículo, acredita. Quem não quiser, não acredita e deixa morrer. E resolve lá dentro. Mas não. Eles puseram fogo no negócio. Perfeito. E aí piorou. Porque até então o jogador pensaria, pô, será que isso aqui é verdade? Não? Perfeito. Sim, chama lá e fala mentira. Esse cara também fica entre eles lá. Ficava entre eles lá e tudo bem. Quem quiser acreditar, acredita. Né? E se ele for esperto, ele fala, claro que isso é verdade, né? Eu já sei com quem eu estou lidando. Se ele for inteligente, o jogador, né? É claro que isso é verdade. Ninguém ia inventar esse negócio aí. Então o que acontece? O Flamengo criou a crise por uma postura pouco inteligente, para dizer o mínimo, de quem manda. É isso. E o que me chama a atenção nesse caso todo é que ontem... uma informação importante para você. Audiência brutal, né? Chegamos na audiência brutal com folga. Eu cheguei, imaginei. Essa semana a gente vai voltar ao normal. O que eu imagino é que vendo ontem, depois da entrevista do Pedro, ele não citou ninguém, nem o BAP, nem o Boto, nem ninguém que está acima dele, mas fica faltando essa peça. Porque a gente já viu o Pedro falar, a gente já viu o Felipe Luiz falar mais de uma vez, os dois já foram questionados. Eu também acho. Eu também acho que tem que dar nome aos bois, aí tem que falar quem que tá fazendo isso aí. Na minha opinião, ele tem que explanar mesmo. Oxe, tem que explanar. E o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que tem que explanar mesmo. O Pedro falou na rede social, depois o Pedro falou no jogo, o Felipe Luiz deu uma entrevista. E falta o comando falar. Porque se quem incomodou, quem começou tudo isso e quem deixou o Pedro incomodado foi um dirigente, seja lá qual dirigente for, quando que a gente vai ouvir esse cara? Como que ele vai aparar as arestas lá internamente? Como o Pedro vai ficar sabendo? Porque assim, o cara, ninguém do Flamengo foi demitido até agora. O Pedro continua lá.
E ele sabe quem foi a pessoa que causou tudo isso. E eles vão... Eu acho que se soltar o nome da pessoa, tipo assim, largar logo o doce, falar o nome da pessoa, aí ela vai ser obrigada a se pronunciar, né? continuar no dia a dia. Isso pode ser, continuar sendo um problema pro Pedro. O que ele vai falar? Como vai ser o próximo papo? Quando vai ser o papo no vestiário? E a gente tinha a expectativa, depois da saída, da mudança do presidente, da saída do Landim, entrada do BAP, que ia ser agora um projeto esportivo, com um diretor esportivo que comandasse de uma forma profissional. E na primeira crise que tem, os caras não aparecem. Os caras não falam, os caras não se posicionam. Então, assim, fica faltando uma peça fundamental nesse quebra-cabeça todo se manifestar. A gente ouviu todos os lados, falta o comando, falta quem manda, seja o BAP, seja o Boto. Põe alguém para falar, para explicar. E outra, já deveria ter sido colocado lá atrás, quando começou toda a crise. Agora que já está tudo rolando e o Pedro falou, deveria aparecer de novo. Então eu acho assim, para mim, é inadmissível que ninguém do Flamengo represente a instituição, além do Felipe Luiz, que também tem que ter o comando com o grupo e tudo, que ninguém que represente a instituição fale de verdade. Então eu fico assim surpreso como ninguém do Flamengo vai se posicionar nesse caso. Tem uma questão só, essa situação, vou chamar de a invenção do Boto, foi a grande diferença, a cartada do BAP, como eu vou trazer um executivo de futebol de outro país, que não tem nada a ver com essa turma nossa aqui. Quis diferenciar do Marcos Braz, não tem nada de história. Muito do Marcos Braz e dos outros executivos de futebol brasileiros que atuam no país. E assim, a quantidade, e é natural, assim como um jogador que vem de fora e nunca jogou no Brasil, as dinâmicas, as relações, as questões com os empresários, a comunicação com a imprensa, tudo isso é muito novo para o Boto, né? Então, digamos que eles têm em processo de adaptação. A quantidade de idas e vindas do comando do departamento de futebol do Flamengo desde janeiro é inacreditável, né? É inacreditável. E assim, eu imagino que o BAP, 3 letras, ele ainda mantenha o Boto, porque na verdade era uma das bandeiras da sua eleição, né? Mas é aquilo que vocês estavam conversando. Quando o cara está em campanha, ele tem 1000 bandeiras, 1000 promessas, 1000 novidades. Quando a coisa começa a rolar, ele normalmente, qualquer comandante, se esconde e deixa essa situação, porque essa crise do departamento de futebol, a crise Pedro pode ter terminado. A crise do departamento de futebol não terminou, como disse o Mauro. O clube não consegue contratar, o clube só vende, o clube, né? Ela está em andamento. E se o Flamengo não solucionar a crise do departamento de futebol até o final da janela, o Flamengo não vai ganhar nada. Tem muito dinheiro já. E tem muito dinheiro entrando. Né? Só e tem a do Wesley que até as 7... pessoal, então foi isso aí. E aí, o que você acha? O que você acha aí dessa sacanagem que estão fazendo aí com o Pedro, que fizeram com o Pedro, do que o Boto tá fazendo? Inclusive tem uma galera falando aqui nos comentários, beleza? A galera falando aqui, ó, o cara tá causando um caos no Flamengo. O cara que tá causando um caos no Flamengo é o Boto. Você concorda? Então deixa aqui seu comentário. E é isso aí, família. Bora ver qual vai ser os próximos capítulos. Tomara que tudo se alinhe, porque a gente tem grandes chances de conquistar bastante título. E não vamos deixar o próprio Flamengo se estragar, velho. Se começar a criar essas crises dentro do próprio Flamengo, aí é foda. Aí acaba com tudo, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!